Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, eu tô todo cagado. Ouve essa merda, senão vai estar desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Processos na cabeça de papai. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nosso Robert aqui está hoje, é o Bruno César da Silva Assis. Eu. Fala, Brunão. Brunão é engenheiro elétrico. Sou. Você trabalha... Pode falar, claro. Hoje sou engenheiro, mas estamos fazendo tudo devido à situação aí do nosso país. Estamos fazendo tudo com esse tipo de coisa. O que você está fazendo? Projeto, qualquer coisinha Lavando aqui. carro. Lavando carro. Tá igual nós. Estamos lá no Tatuapé, perto da ex do Bola lá. Boa, boa. Boa referência. Você troca a resistência de chuveiro descalço? Troco. Troca? Você tem a manha? É lógico. A gente tem que ter o talento, não vai devagarzinho, pega um fio, não encosta o outro Você no chuveiro. tem a manha de fazer o serviço sem desligar a chave geral? Claro, com Aí certeza. é macho. Aí homem é homem. Isso é homem, Aí é Emílio. macho. Eu faço isso. Você faz isso? Você mata barata descalço, Pô, Emílio? Claro, mata barata Pega a descalço. lagartixa pelo rabo? E trocar o disjuntor com tudo funcionando. Aí já é mais Aí já é complicado. roots. Aí tem que ser homem. É Macho. isso aí. Só quem nasceu em Itaquera. É, Na Moca, naquela região. Itaquera não toma choque, irmão. Eu vou Não. dizer um negócio pra você. Pro bom eletricista, trocar as coisas é só com a chave ligada. Isso. Ai, você não tá é? louco. Pra ver se a fase tá ligada, a gente encosta as costas da mão, dá um tapinha. Eu lá. Isso duvido aí. que você faça isso. É claro, claro. lógico. É homem, filha. Homem é homem, meu. Macho. Não é Se ele tomar um choque, É isso aí. Ele sobrevive, Muito amor. bem, Senna, vamos Ele às morre. notícias, Senna, vamos às notícias. Nildo. Notícias não param. Treta da semana. A cena teve muita... Treta da semana, Senna. É que Eduardo Cunha... Entretenimento. tem no seu cargo. Entretenimento. Muita gente tá com raiva dos eventos secretos de Jamie Oliver. Doenças. Doenças encontraram um novo Zika tratamento. vírus, Zika vírus. Um novo Zika vírus pra combater. Esporte. Europa. Hino do São Paulo, bem triste. Salve o Tricô Paulista. Não é chorando. Brasileiro. Não é chorando, é triste. Triste. Tô muito... Amado clube brasileiro, espero que você salve pra esse time. Encerre grande. o jornal, Senna. Na News, sotaque português. Vamos lá, Portugal. Você dá gás. Um obeso elefante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde a todos, vamos lá. Perigosa não é a mulher que grita, e sim a que se cala. Essa é perigosa. É isso aí, bichão. Couve engravida. Ponte, João Dias. Oi, Emílio, tudo bem? Estamos aí, Carioqueta. Graças ao Deus, nosso bom Deus, tudo jóia. Hoje teremos a presença do deputado federal, né? Jair Messias Bolsonaro. aqui já, viu? Bolsonaro. Já chegou. É isso. Já tá aí o Já Bolsonaro? consegui. Vários Tá aí. beijos. Tá com, né? e Botar a tá música, com o trazer logo filho ele. dele. É isso aí. Daqui a pouquinho, o Bolsonaro aqui na Jovem Pan. Estamos online também no jp.com.br ao vivo no streaming aqui do YouTube. É isso aí. Tá? Daqui a pouquinho a gente vem com Jair Bolsonaro. Muito bem, vamos. Vamos todos preparados? Bora. Então, muito bem. Senhoras e senhores, hoje aqui no programa Pânico, presença ilustre. Ele é paraquedista, mergulhador, já foi preso no Exército. Eu não sabia dessa 15 história. dias, Hoje sim. nós vamos conversar aqui com o deputado Jair Bolsonaro aqui no Pânico. Deputado, primeiro quero agradecer você ter vindo. Eu sei que você tá com uma agenda, você tá... Não, eu tô folgado hoje. Se Hoje quiser tá ficar até tranquilo. 10 da noite aqui, eu tô contigo. Boa, então vamos lá. Você sabe, ô Bolsonaro, outro dia a gente estava conversando aqui que hoje em dia esse negócio de política acabou virando
mais ou menos um entretenimento. Hoje em dia os escândalos, não é só no Brasil, não é um fato que acontece aqui no Brasil, é no mundo inteiro. A gente quer saber se o político tá traindo, se ele tá pegando a mulher do outro, o outro roubou, se ele tá roubando. House of Cards. Isso, virou uma coisa assim, meio um seriado de TV, uma série de TV, talvez pelo momento que a gente está vivendo. Porém, a pauta de hoje, eu estava lendo sobre sobre você ontem à noite, estava me preparando para o programa, e hoje eu recebi a pauta aqui. E todas as perguntas que vieram aqui na pauta são aqueles temas polêmicos. Ou seja, tudo aquilo que você falou a respeito de racismo, de aborto, de drogas e tal. E em momento algum falou do seu primeiro projeto, que foi aprovado depois de 30 anos. Eu estava lendo que você tinha até um certo receio, porque tudo que você colocava em votação, eles iam contra você. E eu achei legal esse projeto, que é de você, quando vai votar, você ter um recibo do seu voto na urna eletrônica. Esse foi o seu primeiro projeto aprovado? Olha, eu digo que tão importante quanto você fazer um gol é não levar um gol também. Com certeza. E dentro do Congresso eu tenho uma participação muito ativa para ajudar a derrubar maus projetos. Como a questão do kit gay. É muito mal interpretado hoje em dia. E eu não tenho nada a ver com gay. Tenho amigos gays, sem problema nenhum. E era para evitar que o material dito didático, que tinha cenas, filmes, por exemplo, de meninas se beijando, chegasse nas escolas para criancinhas a partir de 6 anos de idade, com o intuito falso, do meu entender, de combater essa homofobia. Muitos gays não concordam com isso. Eu tenho certeza disso daí. Agora, no tocante ao gay adulto aí, ao barbado, vai ser feliz, meu irmão. Tá assim como eu sou com a minha esposa, e quero mais que você seja felicíssimo. E fique rouco de tanto gritar de amor no motel com o seu parceiro. Eu não gritei pra estar rouco aqui agora, eu tô andando pelo Brasil. Gostaria, né? Eu não tive com o Emílio ontem à noite, não. Fica tranquilo, né? À noite com frota. Nem com frota. Vai, Bolsonaro, vai. Vai com força, Vai com força, Bolsa. Ô Bolsonaro. Agora a gente não foge, Emílio, de debate, Emílio. Tá não, okay? eu sei. Não, claro. Mas você disse que é muito perseguido. Você é perseguido por quem? Olha pela só. mídia, Não. pela própria Câmara. Ou é perseguida, né, Bolsa? Quem sabe, né? Quem sabe um dia. Você pode ver. Então não adianta eu falar muitas vezes. Vou mostrar. Caderno de tese do PT do ano passado. Se quiser ler aqui, dos alvos perseguidos pelo PT discutido ano passado em Salvador, o caderno Bahia. de tese aqui, ó. Nesse Congresso Conservador e sob a presidência do Eduardo Cunha, que não tá mais, temas como a reforma política e a lei de mídia democrática, a punição de crimes da ditadura militar, o combate à corrupção e mesmo a cassação do deputado Jair Bolsonaro só terão chance de êxito se houver intensa pressão social. Então eles Isso aqui botaram... é o do PT, né? É do PT. Mas botaram agora no papel, porque eu não sou uma pedra, eu sou um paralelepípedo na sapatilha da PTzada. Lá não tem história de vir falar relatóriozinho da Comissão Nacional da Verdade, aquela baboseira, que eles eram santos e nós, militares, éramos bandidos, que não vai ficar de graça. Essa questão mesmo, a questão do kit gay, nenhum deputado falou nada naquela época. Eu não posso ficar omisso numa situação dessa. A tua rádio aqui, alguns estão ouvindo ou estão assistindo, né? E livro como esse daqui chegaram pra molecada na escola, de 6 anos de idade. Não tem aqui a fotografia de a imagem, né? Um desenho de um garoto, manda você enfiar o dedo aqui, tá? Olha aqui, você podia enfiar o dedão também e brincar com a menina por lá de cá. E escreve no livro, enfia o dedo no buraco do outro lado da folha para fazer o pinto do homem. A gente não pode admitir isso aqui. Mas a partir de Esses idade. livros aqui, isso vai para as bibliotecas públicas, todas bibliotecas públicas, ok? E malandramente, sabe o que o PT faz? Ele não compra. Ele não compra o livro. Ao fazer aquisições milionárias junto às editoras, isso aqui eles pedem como brinde e mandam em pacotão para as escolas. Isso eu peguei numa escola pública no município aqui do Vado Ribeira, há pouco tempo. De fato, se roda milhões de paradidáticos. O senhor já tentou investigar quem ganha esses milhões com concorrência sem notória especialização para livro paradidático? O senhor sabe quem é a raiz? Olha só, eu não tenho como ser o grande ali, o homem ali que tenha
poderes para investigar tudo o que acontece. Eu tento fazer alguma coisa lá. Não entrei nessa seara ainda. Bati nessa questão. Eu não tenho como criar CPI para tudo. Mas pra muita investigar gente, lá. você tem muitas pessoas engajadas no teu lance, que podem te ajudar a fiscalizar. Não, se for você, não pode. É dentro da Câmara. Você tem que ter o mandato Não, mas parlamentar. alguma pessoa pelo Twitter, Tudo Bolsonaro, bem. tá acontecendo isso em tal escola, você mandar averiguar. Temos contato. É lógico, colaboração, o pessoal pode colaborar. E aí a gente vai, a minha mídia livre, no momento totalmente livre, é a Câmara, totalmente livre, tá ok? E mesmo assim querem caçar a minha voz dentro do parlamento. Tô tendo uma grata satisfação de estar com vocês aqui hoje. Nenhuma televisão aceita debater um tema comigo ao vivo. Mas ao como vivo. não, Bolsonaro? Livre. Como não? TV, eu falei TV. Aqui é uma rádio TV. Ô, Bolsonaro, você se considera... Você acha que a mídia te persegue? Ela tem preconceito Mas você com sabe as que no suas meio da ideias? mídia tem muitas de esquerda, tá? Tem certos lobbies dentro da mídia, LGBT, tá um colega do lado aqui. Eu não sou LGBT, não. Ele não é LGBT, Então, ele é viado mesmo. Eu sou viado humanista. louca. Eu sou viado humanista. Eu Deixa eu quero que o apertar ser tua mão, humano deixa eu ver se eu sinto alguma coisa. Deixa eu apertar tua mão aqui. Ô, Bolsonaro, mas por que... Agora cheira. Opa! Mas por que há... Por que você acha que existe isso? Por você ser militar? Também. Eu vivi uma parte do período militar, mas tive vários e vários companheiros que viveram todo o período, inclusive pré-64. A gente pergunta para um garoto, né? 31 de março de 64. Quem foi o primeiro general que assumiu? Alguém responde aqui? O general? 31 de março de 64. O dito Castelo golpe. Branco. O primeiro general que assumiu foi Castelo Branco. Quando? Foi em 64. Em que dia? Ah. Tá, vamos lá. Porra, você também tá vamos lá, querendo vamos lá. agora. Não, primeiro vamos lá. Vamos lá. Que golpe foi esse onde quem caçou o João Goulart Não, foi o os Estados Congresso Nacional? Unidos, o lobby dos Estados Aqui Unidos. é melhor do que a Rússia, Não, né? foi Se lá, fosse a foi- Rússia, Não, já... foi os Estados ou a Unidos China. que veio aqui. Tá ok? Jango tinha um Vamos lá. posicionamento com a China. E nenhum general assumiu dia 2 de abril. O primeiro general que assumiu foi dia 15 de abril. Fazendo Quem carinho assumiu o na galera. governo Então, em 2 de mas abril... isso aí, Mas ô onde Bolsonaro, você- isso aí... Então a gente tem que começar a falar a verdade, Não, daí a sim. gente vai pra frente. Não, mas isso aí foi a Guerra Fria. Foi a Sim, Guerra Fria. tinha a Guerra Fria. Tinha a Guerra Da Fria. Guerra Tinha, Fria. tinha, Exatamente. tinha aquele momento que... Os Estados Unidos não queria que a Rússia entrasse na América. Pronto, acabou. É isso aí. Mas ainda É isso. bem, né? Ainda bem, né? sei. Imagine nós aqui sob o jugo russo. Deus é pai. Então, mas você Pelo menos acha... até a mulher mais gostosa. Fala aí, Bolsonaro. Você acha... Os russos matam gays. Você acha que todo mundo... Por exemplo, você acha que dá pra ser presidente do Brasil? Eu fiz exército. Você viu onde? Eu fiz exército na Agulhas Negras. Sabia não. cadete. Cadete. Ficou quanto tempo lá na academia? Fiquei 2 anos. Valeu. Você acha... Nem chegou a escolher a arma, Você- então. Ele não. perdeu na Você farinha. acha? Na teste- cabelo capaz. No teste da farinha na bacia, Não ele foi saiu sentar fora. na farinha, ficou mó. Não deixou nenhuma impressão digital ali. Ficou mó O cratera. teste da farinha ficou muito largo lá, os caras. Mas você acha que com o pensamento do exército dá pra. O Brasil é um país muito. É uma paróquia muito difícil de administrar. Você acha que esse pensamento do exército é rígido, não é? É disciplina, hierarquia e estrutura. É isso aí. Senão não funciona. Exatamente, ele funciona dessa maneira. Você acha que num país tão diferente, com pensamentos tão diferentes, é possível implantar a filosofia? Olha, o que o povo fala e muito pra mim são os valores daquela época. Como funcionava até o Congresso naquela época, muito melhor do que hoje. Naquele tempo você tinha grandes debatedores. Hoje você tem negociadores. Cara que cospe O na sua cara. fato de ser capitão do exército, ter passado pela academia, me ajuda e muito nessa questão. A credibilidade das Forças Armadas, especial do Exército, é enorme. E é sinal, então, que aquele período 64 a 85 não é isso que foi pintado pelo PT. O que eu mais falo pra garotada, que hoje em dia tem um exército de moleque a partir de 14 anos que nos acompanha, é o seguinte, né? Quem tem dúvida, pergunte pro vovô, pra vovó, pro tio avô, e veja como o Brasil era naquela época e como é hoje em dia. Meu avô morreu por causa do Mas- exército. Tudo bem, se ele morreu, eu lamento aqui. Dá um motivo pelo que ele morreu. Caetano Veloso foi exilado para Londres. Olha, Mas Caetano você foi exilado para Mas Londres. o Evandro, por exemplo, é apaixonado pela ditadura. Você Não disso? sou não, bebê. Então você não gosta de ditadura, Só não? pelo Dudu. A ditadura. Ditadura Ele- não. ele entendeu. não Eu entendi a gosta de piada. besta, não entendeu, Entendi é. a piada. Ô Bolsonaro, mas então, você acha, esse negócio que você falou aqui, por exemplo,
Ah, não sei, tem um monte de Tem essas frases, você pode ver. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Olha, você tem que ver o antes, é igual o caso Maria do Rosário. Só pego a partir do momento que eu falei aquela frase pra ela. É verdade, ela te chamou de estuprador. Olha só, desde 91, quando eu cheguei na Câmara em 91, praticamente tinha acabado o período militar. Eu, capitão lá, neófito, não sabia nada, ok? Enfrentando feras. Um pessoal que tinha voltado do exílio, em grande parte lá dentro tinha, vou falar, ex-terrorista, né? Etc, etc. E eu era uma pessoa que interessava pra eles me botar num canto. Mostrar que o lugar de militar é no quartel, não lá dentro. E muitos debates e embates eu enfrentei lá dentro. E explodi muitas vezes. Como explodiu o caso Maria do Rosário. Você tem um limite pra isso. Mas ela te chamou de estuprador primeiro. Eu vi isso, é na Rede TV. E você pode ver, se você pegar o voto do ministro... Ela te chama de estuprador. Do ministro Luiz Fux, ele diz... Ele diz, Fux, ele diz, escreve, né? Nada contra ele, mas contra o voto dele. Que o que eu estava discutindo com ela não tinha relação de causa e efeito com o mandato parlamentar. Primeiro foi dentro da Câmara. E outro estava discutindo a emenda constitucional 301, que tratava da redução da maioridade penal. E por que isso? Porque eu fui convidado pela Rede TV, porque tinha acabado de ocorrer o caso Champinha. Ele mais 4, tal, estupraram e mataram uma menina, né? De forma cruel aqui. E estava sendo discutido que a sociedade, em parte, queria punição por Champinha com 17 anos de idade. Lógico, você não pode punir mudando a lei hoje, você pode punir os futuros estupradores. E ela perdeu a razão dos argumentos e ela me chama de estuprador. Olha, numa brincadeira, você pode me xingar do que tu quiser, tô me lixando pra isso. Numa pelada de futebol, pô, tá ok? Agora, ali na Câmara, com toda a imprensa filmando, eu vou levar um estuprador nos cornos por estar defendendo as mulheres e ela defendendo o quê? Que menores de 16, 17 anos pode estuprar e matar, que você vai responder levando-se em conta essa brincadeira chamada Estatuto da Criança e Adolescente. Que hoje em dia, você fica no máximo 6 meses na Fundação Casa. Mas não são 3 anos, é mentira, são 6 meses. Porque a cada período de até 6 meses, o menor comparece perante um juiz, etc, etc. E se o diretor da Fundação Casa fala, olha, ele passou aqui 3, 4, 5, 6 meses sem dar alteração. Ele é posto em liberdade imediatamente, até pela superlotação. Então a Maria do Rosário, sim, estava defendendo os estupradores de 16 e 17 anos. Tá, então, o mesmo caso desse menino aqui, esse menino que a polícia... De 11 anos. Esse menino de 11 anos, ele já tinha 4 passagens, aí levaram pra Fundação Casa, mas não podia receber porque ele não tinha 12 anos ainda, então ele volta pra rua. Tá muito... O país tá bem... O Bolsonaro, olha só, assim como você treinou os seus meninos, ela também treinou a menina dela, já quebrou a câmera quantas vezes, a filha da Maria do Rosário? Ela foi lá. Olha só. Emílio, você viu isso aí? Emílio, o argumento... basicamente da esquerda no passado e ainda contra a redução da maioridade penal, se nós passarmos para 16, depois passa para 14, passar para 14 passa para 12. E eles têm a cara de pau de dizer, daqui a pouco vão querer punir bebês. Agora, se nós tivéssemos já aprovado 16 anos, pode ter certeza, muito moleque não estaria fazendo besteira por aí. Okay? Mas esse de 11 ia entrar na conta do PT. Mas a gente vê o de 11, o de 12, outro de... Bolsonaro, você acha que a violência tá tão grande assim, por quê? Você acha que o crime organizado tá tomando conta, ele chegou a essa proporção, por quê? O crime organizado em alguns setores, né? O narcotráfico, por exemplo, não é tudo que acontece na rua. É impunidade. Quando falam, por exemplo, a semana passada teria, a Câmara estava previsto ser transformado em comissão geral para discutir aqui a cultura do estupro. A autora dessa proposta, Maria do Rosário. Quando eu fiquei sabendo, junto a alguns colegas da imprensa, né, alguns gostam de botar lenha na fogueira. Eu peguei e joguei lá. Dá um viagrinha pro Bolsonaro. Eu não estaria lá. Eu divulguei. O que ela fez? Suspendeu. Eu ia começar falando, tá certo? Que não tem cultura do estupro. Tem a cultura da impunidade no nosso Brasil. E ela ficou com medo de eu contar uma história de 2 dias antes do sequestro do Champinha. Porque aquela briga nossa, a palavra estupro estava na cabeça dela, estava martelando a cabeça dela. Por quê? Ela integrava a CPI da pedofilia e queria holofotes. O que ela fez? Procurou um local junto com seus colegas, em Porto Alegre, onde se praticava a pedofilia. Resumindo,
Fez-se um flagrante, com televisão, etc, etc, etc. Tinha 2 meninas no carro, uma de 15 anos, é discutível, e uma de 11. Aí é estupro de vulnerável, não se discute. Dos 2 homens que estavam no carro, um era o cunhado dela. Ixi Maria. A imprensa abafou, poucos jornais do Rio Grande do Sul botaram isso daí. Caraca. E quando, 2 dias depois, começou o caso Champinha, e a TV me convidou para debater, eu não sabia que era ela, ok? Aconteceu esse tumulto todo. Ela estava com a palavra estupro dentro da sua cabeça. E ela, ao me atingir, me xingar de estuprador, foi exatamente, né, tentando me tirar do sério. E segundo o Código Penal aí, a reação que eu tive chama-se retorção. Você retorção imediata, né? Exato, obrigado aí. Você dá um carrinho comigo, em mim numa pelada de futebol, eu dou cotovelada em você. Quer dizer, eu vou ser punido pela cotovelada, o teu carrinho esqueceu. Agora, aí você pode ver claramente a perseguição. E mais ainda, nada contra o ministro Luiz Fux. Mas o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? As pessoas procuraram o Fux e pediram para ele para botar em pauta o meu processo para que o Supremo Tribunal Federal desse uma satisfação à sociedade brasileira, tendo em vista o estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. E isso a revista Veja publicou tudo isso daí. E alguns dias depois, lamentavelmente, o ministro Fux, atendendo o pedido deles, botou em pauta. Inclusive, o voto dele, né, e finalmente o voto do ministro Luiz Barroso também é o seguinte, que a partir do caso Bolsonaro, a imunidade parlamentar seria relativizada. Nós temos aqui, a minha arma para trabalhar é minha voz. Nós somos invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Não tem relativização no tocante a isso. Alguns falam, por que não processou a Maria do Rosário quando te chamou de estuprador? Apesar de ser uma ofensa, eu entendo que à luz do artigo 53 e à luz de dezenas de jurisprudências dentro do Supremo Tribunal Federal, ela está protegida pela imunidade parlamentar. E agora, mais grave ainda, no dia anterior, numa decisão monocrática do ministro Celso Mello, o que ele decidiu caso Jandira Fegali, Aécio Neves. Jandira Fegali havia botado no tweet dela que o Aécio Neves tinha que se explicar sobre aqueles 500 quilos de cocaína naquele helicóptero. Sim. Nossa. O PSDB é o mesmo, etc. O Aécio Neves entrou com uma queixa-crime contra ela. O que o ministro Celso Mello decidiu? Arquivar. E disse claramente no seu voto que tinha relação de causa e efeito o que ela escreveu no Twitter dela, tá ok? Com a sua atividade parlamentar. Ou seja, eu estou dando provas mais do que claras que eu sou perseguido. Entra o caderno de tese do PT, movimentar grupos sociais, onde tem os maiores grupos sociais, tu guarda-chuva de quem? Direitos humanos. Ô Bolsonaro, mas isso aí, um não alimenta o outro? O extremismo, um não alimenta, não fica alimentando o outro. Você acha que a gente, diga a população, o cara normal, o cara que vai lá e vota, que procura, ele tá sempre procurando o melhor pro país dele. Porque afinal de contas, o que a gente quer? Um bom trabalho, quer viver num país com segurança, que é o mínimo. Você acha que esses extremismos, eles vão chegar a alguma coisa? Eu não sou extremista. Não? Eu simplesmente defendo aqueles que na sociedade me têm como representante. Me desculpa aqui, qual pai quer chegar em casa? Porque você vai pra escola pra aprender alguma coisa, né? Logicamente. Pra aprender alguma coisa, né? Se passa um filme lá pra criancinha de 6 anos de idade se beijando, né? Não é legal, eu não curto. Vamos lá, deixa eu complementar aqui, Qual pai quer chegar em casa e ver o filho brincando de boneca por influência da escola? Mas me fala uma coisa. Ou não? Eu acho que... Eu não sei qual a idade que passa esse kit gay, mas, por exemplo, quando eu comecei a aprender sobre sexualidade na escola, isso foi na 5ª, 6ª série. Eu nunca ouvi falar de... Sexualidade é uma coisa. De qualquer coisa sobre sexualidade. Educação sobre sexual. Educação sexual com 6 anos de idade. Isso é uma coisa. No pré, Vamos lá. entendeu? Tipo, Isso é uma coisa. a Vamos gente lá. aprende na 5ª e na 6ª série. Então, eu seria contra se fosse um kit diferente. hétero ou um kit gay com 6 anos. Qualquer coisa. Isso aqui não é um material didático para 6 anos de idade. Eu também não concordo. Olha, entendeu? Até porque uma quem criança de 6 ensina anos mal sexo, consegue ler. como eu isso ensinei aqui. pro garoto aqui, é o pai e a mãe. Você pode ver, a partir do momento que você começa a banalizar esse tipo de coisa, o que pode acontecer? Hoje em dia, se uma criança, um menino, uma menina na escola, 6, 7 anos, um marmanjo,
passa suas mãos em suas partes íntimas, o que é normal a menina fazer em casa? Contar pra mamãe. A partir do momento que ela começa a ver esse tipo de material, ela acha que isso é normal, não vai contar pra mamãe. Você está escancarando, nada a ver com homossexualidade não, né? Está escancarando as portas pra pedofilia. Afinal, no mesmo site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a qual a senhora Maria do Rosário pertenceu há pouco tempo... Mas você acha que tudo é comportamental? Você acha que o cara é homossexual por um comportamento? Não, eu não sou... Por uma influência. Eu não sou, vamos dizer, especialista nesse assunto. Uns defendem que isso é... biológico, outros acham que é comportamental. Tá ok? É apenas isso. Hoje em dia, a bronca que ainda tem, muito na tocante à comunidade LGBT, vamos assim dizer, é que eles querem, de uma forma ou de outra, buscar uma maneira de impor o seu comportamento na sociedade. Vale a pena tu ouvir o que eu falo aqui? Oi? Vale a pena tu ouvir o que eu te falo aqui? O site Humaniza Redes, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, a qual pertenceu a senhora Maria do Rosário. Lá está escrita a palavra pedofilia. É mito. O que deve fazer segundo esse site? Os caras começam a plantar. É a mesma coisa, você não pode colher uma banana agora se você não preparar o terreno e meter um olho lá do bananeiro para plantar aquele trem lá. Diz o seguinte, se você, nós aqui, saímos aqui em São Paulo, encontrarmos um adulto abusando sexualmente de uma criança de 2, 3, 5, 6 anos de idade, você chama a polícia. Denuncia. Né? Sim, claro. Mas o policial tem que levar o elemento para um hospital para ser submetido num laudo psiquiátrico. Com certeza. Caso ele esteja sofrendo de transtorno, ele deve ser internado e não encarcerado. Sim. Você sabe quem seria meu psiquiatra? Não quero baixar o nível, não. É o doutor Peixeira. Eu não admitiria um cara fazer uma barbaridade desse com um filho meu, 2, 3 anos de idade, se eu tiver a oportunidade de resolver a parada ali mesmo. Tá ok? Porque esse que sofre transtorno, geralmente o cara, quando estupra, né? Ele fala que algo aconteceu comigo, tá fora de si. Mas ele, quando sai fora de si, ele não vai fazer sexo anal dele com outro cara. É só o contrário. É só o santo, é só o estuprador, é só aquela figura do estuprador que baixa na cabeça dele. O homo não. Então não tem essa história de transtorno. Até porque daí você começa a dar margem para quem tem dinheiro buscar fazer um bom laudo psiquiátrico, que se compra quase tudo nesse país. Não é só deputado, não. Se compra quase de tudo nesse país. A justiça aceita o contralaudo, né? O Bolsonaro... Mas isso você não tá falando só no âmbito gay, você tá falando no âmbito geral, geral. Ok. Geral, não tem nada a ver. Agora, Bolsonaro. Oi, pois não. Bolsonaro, você tá falando... eu entendo perfeitamente, concordo em algumas partes, outras é normal isso dentro da política, né? Cada um defendendo o seu lado, e eu acho que a Câmara, ela existe para isso. Cada um com uma opinião de um lado, de outro, e se encontra o meio termo e formam-se as leis. Eu acredito muito nisso. Não é à toa que é a sociedade que está ali. Essa é a ideia principal. Agora, vamos falar de 2018, que é um tema que tá todo mundo aí... eu tô aqui na internet, todo mundo só fala Bolsomito 2018. Você tem essa noção de ser presidente desse país? Você pode ser um Donald Trump brasileiro? Putz. Olha... Oxi. Porque eu sou mais ele do que a Hillary Clinton. Esse eu não vou discutir. Porque você assume, okay? Você assume a direita. Eu assumo, tá certo? Por quê? Olha só. Se você pegar os outros possíveis candidatos, não tem nenhum candidato no momento, nem eu. Mas você é candidato? Eu sou, talvez, pré-candidato. Pré-candidato. Eu não quero sair daqui com um processo. Não, mas as pessoas estão te levando a isso. Aquele negócio de você pular o muro lá, isso aí. Não, muro não. Coisas, não pulei o muro, pulei em cima de uma van. Um monumento, uma 2 galera metros e meio de altura, eu saltei. Eu sou paraquedista. Não, então. 61 anos de idade, não tenho osteoporose. Não, mas... Mandei o pessoal abrir e saltei. Alguns da imprensa falaram que eu esborrachei no chão. Não, mas... O cabelo saiu Ninguém segura o Bolsonaro, falaram. Peraí, mas assim, as coisas estão se encaminhando. As coisas estão se encaminhando pra isso. A cada dia que passa, aumenta a sua popularidade até nas pesquisas, né? Você tá crescendo, cada mês que faz uma pesquisa aí, você cresce 1, 2%. E... Você é um fenômeno. Não tem jeito, você tá se encaminhando pra isso. Como é que você vê esse quadro? Olha, eu tenho me preparado, né? Há pouco tempo, a Joyce Halseman estava na Veja, foi me entrevistar e fez a pergunta parecida contigo, né? Você está preparado pra isso? Eu tenho que responder em 10 segundos. Né? E eu falei, Joyce, numa mesma sala, bota eu, Lula e Dilma. Aplique-nos a prova do Enem.
Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. Okay? E a partir daí começamos a discutir. Há poucas semanas eu estive em Israel. A gente fica Foi vendo... batizado, né? Eu te respondo. Você começa a ver Israel. Lá não tem petróleo. Sim. Lá tem areia e pedra. Daí você começa a ver o que Israel não tem e o que eles são. Sim, mas daí são você volta filho pro Brasil. Mas o povo filho de Deus, só tem Deus do lado. Deus senta lá e daí você volta para o Brasil. O que nós temos e o que não somos. Fiquei 8 dias lá. Aproveitei uma recessão da... ia ter uma sessão esquisita na Câmara. Festa junina. Aí ia ter alguma coisa, fui pra lá. E fui, por exemplo, ver como é que aquele povo, brincando agora, né? Cria peixe no deserto. O peixe, inclusive, que muita gente gosta, né? Roubá-lo. Pô, os caras abriram o Mar Vermelho, pô. Okay. Não tem como é que queria roubar no povo. deserto? Como é que lá na areia eles têm uma agricultura que garante, que lhes dá a garantia alimentar, inclusive exporta. Nós não temos como ter a garantia alimentar em nosso Brasil. Olha pra minha cara, tu acredita nisso? É verdade. Nós dependemos 100% do potássio, por exemplo, da Rússia. E temos mina de potássio do Brasil na região da Foz do Rio Madeira. Mas não pode explorar porque demarcaram como terra indígena. Mas fui eu como Mas você, é um dos seus projetos lá, é um dos seus projetos explorar em Bolsonaro, é um dos seus projetos explorar terra indígena. Olha só, você consegue visualizar, obviamente, a região sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. A área é grande, concorda? Enorme. Nós temos uma área maior do que isso, demarcado como terra indígena no nosso Brasil. Só Yanomami e Raposa Serra do Sol é maior que toda a Inglaterra. A área mais rica do mundo, o norte do nosso Brasil. Quando alguns falam, né, vamos separar norte, nordeste do sul, eu falo, lógico, jamais eu apoiaria uma ideia dessa. Mas fala pros caras, ó, eu na região norte seria, né, o dono das terras melhores do mundo. Ô, deputado, lembrando que boa parte do petróleo de xisto nos Estados Unidos, por exemplo, o estado de Nova York, está sobre terra indígena e a grana é devolvida pros caras que deixam explorar, não é? Sim. Não, o índio lá, geralmente, são pequenos círculos, né? O dono do Hard Rock, pô. Tem o pessoal lá que explora lá o Hard Rock Café é do índio, espera o cassino. O índio lá é malandro. O índio lá ganha muita grana. Ué, o Hard Rock Café é do índio. O índio no Brasil... O índio no Brasil, mundial é de índio. O índio tem Apple Store. O índio não quer latifúndio. O índio quer energia elétrica. Ele quer um cara lá pra extrair o dente dele que tá doendo. Ele quer tomar um lombrigueiro. Ele quer um carro. Quer internet. Ué, eu sou do tempo de lombriga. Dava em casa. E era 6 filhos, aquela festa em casa, né? Aquela tenha. Já teve oxiúros? E de vez em quando ficava a lombriga pendurado numa criança pequena. Você já teve oxiúro, Bolsonaro? Nossa, saía a tenha, aquela solitária em pedaços. Então o índio quer isso. Agora, o índio é massa de manobra para deixar essas áreas intocáveis para mais cedo ou mais tarde elas se tornem independentes. Hoje em dia é muito difícil, quase impossível, se você quiser reduzir 1 metro quadrado numa reserva Yanomami, por exemplo, que tem 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para apenas 9 mil índios. O grande projeto... Mas não preserva o Mas preservar para quem? O cara para, preservar para quem? Não, tem que preservar. Não, mas você tem que preservar. Tem que preservar, Bolsonaro. Olha eu fui pro Acre aí semana passada, dizendo que lá é tudo pecuária agora, pô, vai desmatar tudo pra criar gado. Daqui a pouco você vai comer um arroz, esse arroz é plantado na cobertura do apartamento. Mas vamos otimizar, dá pra trabalhar melhor isso aí. Olha, só vou falar uma coisa sobre isso aí. Em 2011, o mundo tinha 7 bilhões de habitantes. Em 2025 teremos 8 bilhões de habitantes. Por causa dos gays que não fazem filhos. Opa, tem um lado positivo. O anticoncepcional. Política. Nós somos o Dil da natureza. Ele falou isso aqui. Nós somos o Evanor da natureza. Os anticoncepcionais biológicos. Os caras caíram de pau em você. Caíram nada. Muitos concordaram. Meus twitters adoraram. As pessoas ficam usando. Não. Deus quando fez o homem e a mulher falou assim, não, vou procriar demais. Vamos jogar uns gays ali pra... Você pode ver. Dar uma segurada. Aí Israel, eles têm o botão do transgênico. Não é transgênero, não, transgênico. Okay? Ou seja, hoje em dia muita gente fala, esse arroz aí eu quero saber se ele foi modificado geneticamente ou não, que eu não admito, tomando uma latinha de Coca-Cola, sem saber a forma da Coca-Cola. E o que o israelense fez? Que é um pessoal que pensa décadas pra frente. Nós aqui, quando muito, 2 anos depois, porque tem eleições de 2 em 2 anos. Eles falam o seguinte... A cada 14 anos, o mundo vai crescer mais 1 bilhão de habitantes.
Isso equivale por dia a mais 1 milhão de toneladas de alimento, que não vai dar para plantar em Marte, mesmo tendo descoberto agora que tem água em Marte. Não dá para transportar de lá para cá, tá ok? Então, entre morrer de fome, qualquer um de vocês, e ingerir o alimento transgênico, você fica com a segunda hipótese. Israel está lá na frente. Uma coisa importante sobre a agricultura. A precipitação pluviométrica na região lá de Israel é muito menor do que o sertão nordestino. Como é que eles têm uma agricultura pungente lá e nós não podemos ter aqui? É grana. Agora, quando eu entrar nessa batalha, vão falar, lógico, o pessoal, dono de carros pipa, que são milhares, vão falar que eu quero matar o nordestino, vão falar que eu quero exterminar o nordestino, assim como fala negócio de gay, negro, etc. Tá ok? Agora, eu ficaria muito feliz se em 2018, em debates, tá, eu poder dar essas ideias até mais aperfeiçoadas. Se me perguntarem uma questão sobre homofobia, com todo respeito, tá certo? Eu não vou responder homofobia. Vou responder sobre agricultura. Vou responder por que o Brasil não tem turismo. Alguém fica tranquilo, curtindo aí uma praia em Copacabana, uma semana? Não fica. Há poucas semanas, executaram uma turista argentina de biquíni na praia. O turista não vem pra cá. E como você pode resolver, ou melhorar, né, a questão da violência no nosso país? Você tem que ter lei rígida. Tem que entupir a cadeia de vagabundo. Não é deixar esse pessoal solto por aí, não. Então, mas se você for pensar bem, os dois grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil, eu acho que a população é o econômico, né? É falta de trabalho, essa crise que a gente está vivendo e a segurança. Eu acho que esses são os dois pontos. Eu acho que isso é que... A falta de dinheiro leva você a fazer besteira. Eu acho que isso é o que tá... As pessoas, elas estão aterrorizadas, elas estão com medo. Sim. As pessoas têm medo. Elas não têm mais esperança. E é isso que eu pergunto pra você. A gente vendo... eu tava vendo esse Eduardo Cunha. Esse Eduardo Cunha, ele é um gênio politicamente. Ele é um cara que faz muito bem aquilo lá. Extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Por que esses caras estão usando isso pro mal? Por que vocês que estão lá estão usando isso? Por que aconteceu? O que acontece? Primeiro, a gente não pode generalizar, né? Quando se fala em corrupção, eu digo que ser honesto não é virtude, é dever. Sim. Eu fui citado no Mensalão e... Alguém ficou sabendo aqui? Não, né? O que você fez? Você calou a boca de quem? Fui citado pelo ministro Joaquim Barbosa. Ao ler o seu relatório da Ação Penal 470, ele falou: o deputado Jair Bolsonaro é o único integrante da base aliada que não foi comprado pelo PT. Eita! Eu fui citado pelo Alberto Youssef, o doleiro, e também a imprensa não falou nada. O Alberto Youssef falou o seguinte: apenas 2 deputados do meu partido na época, PP, não pegou dinheiro na Petrobras. Um era eu. O outro, não me pergunte por quê, era o Paulo Maluf. É verdade. Ele declarou isso daí. Tá um santo, né? Vamos canonizar. Você tá igual o Paulo Maluco, irmão. O negócio tá errado. Bolsomito e Paulinho Rei. Vamos lá, O Paulinho pessoal começou a falar que eu tava na lista do Maluf. E teve um caso ano passado que é emblemático. Semana passada, eu tava em Rondonópolis, quando uma nova operação da PF veio a público, né? Tinha a ver com a Friboi, JBS Friboi. E eu até falei, né? Agora vamos me entrevistar. Porque eu tô na lista da Friboi. Você quer, né? Tô na lista, me boto, né? Por que eu tô na lista da Friboi? 162 parlamentares receberam recursos da Friboi. Eu seria o 163º. Quando o dinheiro entrou na minha conta, no dia seguinte, saiu. Pedi pra tirar. Dei um cheque e doei para o partido. Que o dinheiro não vem da Friboi pra mim, vem pro partido, vem pra cá. Eu pensei, por que a Friboi tá dando dinheiro pra mim? Se ela acabou de pegar empréstimo em torno de 7 bilhões de reais do BNDES. Tá dando só porque eu sou bonito? Uma coisa tá errada. Isso é, em grande parte, tá, a propina legalizada. Que existe 3 tipos de empresários para doações eleitorais. O bandido, o que é chantageado e o honesto. Mas existe doação honesta? Existe. Mas o cara não vai pedir alguma coisa? Depois, quando ele for pedir... É uma troca. Olha só. Não, eu sei, mas é uma troca pesada, né? De acordo com o valor. Por exemplo, uma indústria armamentista, no passado, me ofereceu também 50 mil reais. Pouco. É pouco, né? Sei que é pouco. Okay? Pra mim é muito. Então, eu não aceitei. Porque a peça é legal.
Por que não doar pra mim? Porque eu sou uma pessoa que defendo que cada um de vocês, caso queira ter uma arma em casa, Você defende a... caso vocês queiram ter uma arma em casa, que vocês a tenham. Esse aqui anda na cinta. Porque a nossa vida, nós não temos 7 vidas. Nós temos uma vida só. Eu não consigo dormir em paz em lugar nenhum no Brasil se não tiver uma arma do meu lado. Ai, mas você é militar. Você sabe manejar a bagaça. Você tem controle, Jair. O bandido treinou onde? Deixa eu perguntar outra coisa. Você tá com um monte de segurança aqui. Não tô medo. Não, é segurança. Parece os Racionais. Ô, Bolsonaro, você sofre ameaça? Não, e a preocupação é exatamente quando não existe ameaça. Meu pai sempre dizia, cuidado, meu filho. Quem quer fazer não avisa, né? Os locais mais calmos é que tem as cobras mais grossas. É verdade. Não necessariamente, Você viu? quer o retiro? Você quer o retiro? Quer que te indique o retiro? Você é calmo na sua casa? Eu posso ir lá ver a cobra mais grossa. Muito bem. Eu vou fazer um break aqui pra rede. Daqui a pouquinho a gente volta. Mande sua pergunta aqui. @Programa Pânico. Pode mandar sua pergunta. Hoje, presença ilustre aqui. A galera tava esperando. O Bolsonaro hoje aqui no Pânico. E você pode mandar sua pergunta aqui no @Programa Pânico. Pra você seguir o Bolsonaro, tem o site dele, que é www.bolsonaro.com.br. Você não tem um Snap, uma coisa assim? Um Instagram, ô Bolsonaro? Jair Messias Bolsonaro no Instagram. Jair Messias Bolsonaro no de Instagram. sunga. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Vamos de volta. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença do Jair Bolsonaro. O deputado Bolsonaro está conversando com a gente aqui. Deputado do PSC. Pré-candidato para as eleições à presidência de 2018, conhecido aqui nas redes sociais como Bolsomito. Bolsomito. Você gosta desse apelido que deram para você? Talvez, né? A origem do Bolsomito tenha vindo de uma das atividades quando eu era garoto aqui no Vado Ribeira. Eu extraía das matas, naquele tempo podia, né? Parmito. Boa. Parmito, tá certo. Inclusive eu sou parmeirense. Aí sim. Agora, ô Bolsonaro, vamos lá. Você é um cara militar. Não. É importante falar, pô. Eu fui servir. Ele falar, depois você corta. Fui servir, na época, lá em Niterói. Eu fui servir. Pô, os caras me sacanearam a rodo, velho. Por que no quartel o nego tira tanto sarro? Porque o cara falou, vou pegar tua mulher, tu vai ficar aqui dentro. Não. Eu tinha cabelão, ficava com a tesoura. Esse nível, não. Não, os caras me torturaram, assim, psicologicamente. Era uma zoeira que os caras faziam com quem ia servir. Cortava o cabelo. Então, aí o que acontece? Aí ele chegou pra mim e falou assim, vamos pegar tua mulher, não sei o quê, vocês vão ficar aqui dentro. Aí eu sobrei, né? Eu tive, como é que é? Foi excedente. Não, CDI. Não, eu peguei aquele... Excesso de contingente. Excesso de contingente. Farinha. Aí não, excesso de contingente, eu recebi o carimbo e tal. Só que aí na hora de ir embora eu cheguei pro cara, eu tava quase na porta, mas eu falei e saí correndo. Eu falei, agora quem tá aí fora é a tua mulher, tchau trouxa, e saí correndo. Entendeu? Deu troco, valeu. Deu troco, mas por que os caras... Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas... na brincadeira. Há 22 anos atrás, É um trote, cortar cabelo. A gente vai lá pra servir, te dá aí cara uma foice pra você ir pro fundo do quartel. Mas o cara dá muita... Os caras assustavam a gente, ninguém queria servir, os caras botavam um terror, cara. Pô, nem era do exército, eu fui lá me alistar, fui lá servir lá. Você pega em torno de 4% dos alistáveis que você bota no serviço militar obrigatório, e esses 4%, praticamente 100% são voluntários hoje em dia. Acredito, porque hoje só serve, na minha época não tinha essa podia cair, velho, não tinha essa. Tinha que dizer que era rimo de família pra dar um migué. O Tony Holly tem uma pergunta aqui. Deputado, o senhor considera o Lula um cara de esquerda? Se a gente lembrar que ele fazia greve pra repassar o aumento do salário dos metalúrgicos pro preço do carro, tanto que ele colocou o Miguel Jorge, depois um ministro dele, só considera um cara que defendia automóvel, criticou o Haddad por colocar a velocidade a 50 km, etc. Só considera um cara de esquerda quem defendeu sempre o capital das grandes montadoras? Eu usou o discurso populista, né? E divisionista também, jogando uma classe contra a outra, né? Para chegar ao poder. Chegando ao poder, ele disse a que veio. Tá ok? Temos hoje aqui o Brasil mergulhado aí nas maiores crises econômicas, não só fruto da corrupção, bem como... Você votou em quem, Bolsonaro? Eu nunca votei no PT. Você acha que o Lula é o pai do Petrolão? Não há a menor dúvida. Porque, olha só, enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para o PT era aprovado dentro da Câmara e do Senado. Você pode ver, quando o Lula assumiu em 2003, eu não tenho como comprovar isso daí, mas eu falei na tribuna da Câmara. Procurou dois emissários dele, me procuraram,
e me ofereceram a superintendência do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Dá pra você imaginar o poder que tem um homem desse, né? Só lá, a cantina fatura bruto 200 mil por mês. Dá quase isso líquido, porque um suco laranja é R$7, um pão de queijo custa R$5, etc, etc, etc. Agora, qual é a contrapartida? Não discursa contra o PT, vota tudo com o PT, não assina a CPI. Isso passou a ser uma regra. Não vai pensar você que apenas um ou dois ou meia dúzia de parlamentares que nomeou o diretor de abastecimento da Petrobras ou de transporte, por exemplo. E quanto você levaria se você aceitasse um lugar que sua cantina ganha 200 mil por mês? Olha só, inclusive estava discutindo naquela época a questão do nepotismo, né? E na Comissão de Constituição e Justiça eu levantei esse caso e botei pra fora. Só o jornal Estado de São Paulo fez a matéria, os jornais não fizeram a matéria, e falei o seguinte: num caso de nepotismo, se eu tivesse botado a minha mãe pra trabalhar no meu gabinete, a minha mãe é viva, né, tem 89 anos de idade, pra trabalhar no meu gabinete por 2 mil por mês, eu seria um bandido. Agora, se eu botasse a minha mãe pra ser chefe da cantina no aeroporto Santos Dumont, ganhando 200 mil por mês, não tinha nada de legal. Eu apenas estaria votando com o governo. Então você vê, esses métodos de cooptação de pessoas nos levam a esse estado que muitos parlamentares não se apresentam para discutir quaisquer assuntos. Mas como é que você governaria o Brasil se você fosse presidente? Eu entendo que caso eu chegue lá em 2000 eleito, né, chegue lá, as pessoas que votarem em Jair Bolsonaro para presidente, dado o meu perfil, votariam também em deputados e senadores com perfil semelhante ao meu. A gente não pode falar que vai... Mas ia ser um Brasil conservador, não iria? É que seja conservador. O que está em jogo você na economia, ninguém vai... Bolsonaro, você não acha que isso tudo aconteceu por ser esse sistema de coalizão? O cara, ele precisa de alguma maneira agradar um monte de gente, porque nem agora o Temer tem 20 partidos. Tá. Como é que o cara vai governar? Tendo esse pensamento, você fala assim, não, a partir de agora eu vou fazer isso. Você tem que pagar pra ver. Pra chegar lá, então, pra fazer um trabalho igual dos outros, eu tô fora. Mas desse jeito você acha que dá? Do jeito que é agora? Não, alguns falam, tem que reservar um pouquinho de carne pra dar pros leões. Eu acho que a economia nossa vai indo tão mal, até pelo viés ideológico ao longo de 13 anos, que em 2018, se eu for dar pra você o Ministério do Transporte, por exemplo, tu vai falar, eu não quero. Por que eu não quero? Porque não vai ter recurso na pasta pra comprar 1 metro cúbico de massa asfáltica. Vão estar totalmente quebrados. Isso você vê até nas coisas mais simples das Forças Armadas, que eu entendo mais da questão. O soldado hoje em dia é dispensado quase metade do seu tempo porque não tem dinheiro para o almoço. E o almoço é arroz, feijão, um boi ralado, uma galinha estilhaçada, nada mais além disso. Cadê a salada? A salada raramente tem. Você, o soldado, muitas vezes chega, o recruta, que é o filho do pobre. Porque ele vai servir atrás de um salário que é abaixo do salário mínimo. Remuneração bruta do nosso recruta. Agora, o PT faz isso por quê? É menos gente que poderia ir à rua, por exemplo, pela manutenção da lei e da ordem. Mas você acredita no exército? Você acredita que o pensamento de um soldado do exército, ele manter a ordem na rua? Você não acha que o treinamento do exército é pra guerra, não pra cuidar da segurança pública? Não é. Ou você acha que não? Na garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas são empregadas. Como seremos agora por ocasião das Olimpíadas? Isso. Como fomos por questão da Copa das Confederações? Então, mas isso é um evento... É um evento. Não, mas quando você tem uma catástrofe, planos de vacinações de massa, transporte de dinheiro, seja lá o que for, as Forças Armadas são aquela que qualquer governo pode contar. A qualquer hora, é a partir de meia-noite de sábado. O pessoal vai estar lá. O que o senhor achou do vice-almirante Oton tendo recebido 12 milhões do esquema do Petrolão para eletronuclear? Ele é um ícone das Forças Armadas, né? Traiu o movimento. As Forças Armadas. Vai pro pau. Não vou visitá-lo, não. Não vou visitá-lo. Não vou defendê-lo também, não. Ô, Bolsonaro, me fala uma coisa. Se por acaso na sua vida você tivesse um neto e ele fosse bichinha, gay, como é que seria o seu tratamento com ele? Pergunta pro Eduardo que ele seria o pai desse garoto aí. Você como trataria o seu neto gay? Tipo, um neto que gostasse... Pergunta pro Eduardo. Você como vô, um neto fã de Katy Perry, Madonna, falava, vovô, ele de compra drag, um CD da Rihanna pra mim, vovô, uma bichinha de 6 anos. Já um programa, nos demos
tão bem. Não, eu Eu quero não essa te resposta. conheço. Não. O Neto, Você você vai não fugir da tratamento igual Ele eu não quer contigo. falar Não, sobre responde, isso. Igual eu deixa eu contigo. falar. Você Ele é obrigado a responder, Você trataria meu. com amor, Ele não com quer carinho? falar. Trataria da mesma maneira que te tratei nos programas que tive. Tudo bem. Ô, Bolsonaro. Pergunta pro Eduardo. O responde. Eduardo, quando ele veio aqui, arregou. quando ele veio aqui, ele falou que o PT não era tão malefício, ele gostava de algumas coisas. Alguma coisa que o PT fez te agrada? Olha nada, tudo que o PT fez, na verdade, foi num projeto de poder. Desculpa. Tá ok? Desculpa. É o pessoal do PT. Dá uma animada. Pessoal do PT. Eu só falei de Gaga pra você, Bolsonaro. Nada. O PT chegou pra nunca mais sair. Inclusive, eu tenho preocupações no tocante agora ao mês de agosto, quando Dilma recebeu um cartão amarelo da Câmara. E deve receber um cartão vermelho do Senado agora, que seria o impedimento definitivo dela. Eu tenho a preocupação. Por quê? A senhora querida presidente Dilma e o PT como um todo se aproximaram e muito de ditaduras no mundo todo. Você pode ver, a queda da Dilma não interessa para Cuba. Por quê? Cuba no passado vivia de grana da onde? Da União Soviética. Depois, em grande parte, da Venezuela, de Chávez. Hoje em dia, uma parte considerável, que equivale a 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, no programa conhecido como Mais Médicos. Eu deixaria os médicos no Brasil, mas uma condição muito simples, que eu duvido que alguém discorde de mim. Primeiro, façamos a prova do Revalida, que seja até um Revalida Light, para saber quem é agente, quem é militar e quem realmente é médico. Porque é uma irresponsabilidade você botar gente sem qualquer formação para atender pobre, ou seja lá quem for. Se eles fossem bons, estariam dentro do palácio atendendo lá a cúpula do governo. O outro requisito, e eles ganham 2 mil reais por mês, 8 mil vai para Cuba, os 10 mil com eles. E outro, mais importante, agora sim tem, você vê o meu lado humano. Vamos ver o seu lado humano. Seu lado humano qual é? Tem alguma mãe aqui? Várias. Vai. Ficar 2, 3 dias ou 4 dias, uma semana fora, longe de um filho de 2, 3 anos de idade, não é terrível? É terrível. Eu sou pai, ok? Os homens que estão aqui, casados, os seus filhos, né, os cubanos, estão lá com a mãe em Cuba. As mulheres mães que estão aqui, os seus filhos, estão lá em Cuba com os pais, que são reféns. Eles não, raramente desertam. Os 40 apenas desertaram. Foram para Miami. E mais ainda, só tomou esse conhecimento quando estiver em Miami. Que o governo deixou bem claro aqui. Se alguém pedir asilo, vai ser deportado. Então não pede asilo no Brasil. Isso é um crime, fazer com um homem, com um pai e uma mãe. São mais do que escravos. Por que mais do que escravos? Porque o escravo trabalhava e estava do lado dos filhos à noite. Aqui, não. Isso é um crime. É justo deixar os cubanos aqui nessa situação para dar dinheiro para Fidel Castro, escravizando-os longe da família? Isso não é Mas justo. os médicos brasileiros não querem ir para esses lugares inóspitos. Esquece, esse é outro problema. Outro problema. Então vamos falar dele. Não pode Cuba, com 15 milhões de habitantes, tá, formar muito mais médicos do que nós com 204 milhões de habitantes. Mas é o que acontece. Mas temos como formar mais médicos aqui. Temos. A justificativa é que o médico quer trabalhar em São Paulo, É. tá, Não, olha só. Ninguém quer ir pro Essa é a interior do justificativa. Amapá. Você tem como. Nós temos serviço militar obrigatório Mas lá precisa de para o médico. pessoal de saúde. Nós temos. Nós temos como, ao você ampliar o número de formandos aqui no Brasil, né, reservar. Do exército, seria? Hoje são 6 anos de medicina, é isso? 6 anos. 6 né? anos. Você poderia Fora a residência. compor. Esquece a residência que é depois. Compor esses 6 muita anos, coisa. né? Com Residência um é ano, muita coisa. eles atendendo a população Então o senhor é a nessas favor da regiões mais política de carentes. cotas? Completamente cota. Você acha justo a minha neta ser cotista? Não. Não, por que não? O meu sogro é o Paulo Negão. Por que não? Ué, qual o problema? Ou tu porque acha que é eu sou muito- é muito eugenista? muito Eu me apaixonei contraditório. pra minha mulher, eu casei com ela pra quê? Pra sacanear ela, só porque o pai dela é afrodescendente? É eu odeio negro, minha não filha tem problema porque... de falar negro, Bolsonaro, é negro. Então, cota, somos iguais. Vale a pena falar isso aqui. Por favor. É a luta de classe, né? Branco e negro. Tem um negro aqui do meu lado aqui, tá ok? Tenho certeza que ele não vai brigar comigo. Olha só, fala aí que o povo sofrido, né? Ah, o negro, o afrodescendente é sofrido. E o nordestino é sofrido ou não? Claro que é. Claro que é. Ah, então vamos botar o Lula agora nesse caldeirão. Quando eu estive na Paraíba, essa questão ao vivo foi debatido comigo. Eu falei o seguinte: 2 porteiros, humildes trabalhadores no mesmo prédio. Cada um tem um filho na mesma condição do outro, mesma idade. É justo
O filho do nordestino, do paraibano, tira 8 e não entra, não toma posse em concurso público. E o filho do afrodescendente tira 5 e entra. Não é uma discriminação. O filho do negro tira 5 e entra. Não é uma discriminação com o nordestino. Nós não podemos partir para essa política divisionista. Interessa o PT, que joga homo contra hétero. Joga. Então, exatamente eu não isso. sou contra hétero, joga coisa de Mas cota pra negros. isso aí, Bolsonaro, é o seguinte, a gente entende, claro, que pensando bem, eles pegaram as minorias, né, partidos políticos pegam minorias para representá-las e para dizer eu sou dono dos negros, eu sou dono dos gays, dos pobres. eu sou dono disso e eu vou determinar o que é sagrado e o que é profano para A agenda, né? A agenda disso. Eu acho o seguinte, a gente que é branco não pode querer falar sobre racismo sem ser negro. Eu acho que só o negro sabe realmente o que é ser negro. Claro. Eu acho que só o gay sabe o que é ser gay. Sim. É a minha humilde opinião nesse caso. Por quê? Porque eu não convivo com isso. Então eu posso ter uma opinião a respeito disso, mas eu não posso dizer realmente o que é ser um negro, o que é ser um gay. O que você é ser gay. Poxa, você acha que eu não gostaria? Dizer, Se eu fosse o Neymar, eu estaria triste? Não sei. O Neymar não chega a ser negro. Eu com aquele cabelo dele não queria ser o Neymar também. Pardo. Eu queria ser. Ô, Bolsonaro, eu vi que você tem uma ligação com Israel, tanto que seu nome Messias aqui muito me impressiona, que é Mashiach, que é o homem que vai trazer a paz para o universo. É o novo Cristo. É isso. Daí eu vejo um homem da inteligência do exército, onde o PT já até teve um encontro com Ahmadinejad, e tem também agora a história do Estado Islâmico com as Olimpíadas. Qual o homem do exército, qual que é a sua estratégia contra o Estado Islâmico, se é que você pensa nisso na sua cachola? Olha só, quando Lula teve no Irã e teve contato com Ahmadinejad, ele foi lá para fazer lobby favorável que aquele país enriquecesse urânio acima de 20%, onde lhe dá a capacidade de fazer uma bomba atômica. Exato. E Ahmadinejad dizia o tempo todo que o sonho dele era varrer Israel. Ok? Você pode ver com quem o nosso PT se envolve. Sim. Pô, sem comentário. Ok? Quando eu fui para Israel, a primeira vez que eu cruzei o Atlântico, a minha intenção é uma viagem de serviço. Fomos lá ver agricultura, segurança, tecnologia, tudo, tá certo? Quando cheguei, inclusive, na empresa de aviação lá de Israel, me atendeu um brasileiro, com a minha idade mais ou menos, e daí deu uma brecha, eu perguntei, tem quantos formados aqui pelo IME, pelo ITA, pela USP? Ele falou, alguns, e Rio. É lógico, são vários. Os nossos cérebros saem daqui do Brasil. Sim. Sai daqui, ok? Qual a política tem que ter para manter esse pessoal aqui? Você tem que aqui começar a criar o Vale do Silício, que pese aí, por exemplo, São José dos Campos tem uma boa infraestrutura já, mas temos que implementar isso daí. Eu, a semana que vem, fui convidado pelo empresário, olha só aqui, eu tô assustado, o empresário que mexe com nióbio no Brasil. Porque nióbio. Porque nós aqui, desculpa aqui, eu sou leigo no assunto. Quem foi falar comigo, por coincidência, foi um general de brigada recém-ido para reserva. O caboclo entende de muita coisa pela conversa comigo. E falou, ele quer mostrar para você o que é e onde isso, uma vez explorado por nós aqui, pode nos alavancar no primeiro mundo. Ô, Emílio, só para lembrar o ouvinte, o nióbio, o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo, tem as maiores jazidas, é usado desde marca-passo até supercondutor, até liga para avião ultrassônico, é a maior riqueza nossa, né? E a gente não sabia. Mas são umas ligas metálicas que você faz Só com que ele tá também. tudo lá no terreno dos Yanomamis. Também. Tem os Yanomamis. Você pega o mapa metalogenético, né? O mapa metalogenético, você vê colorido ali minerais no Brasil. Esse mapa é de 1970. Obviamente, hoje em dia, com a tecnologia por satélite, você tem uma precisão muito maior disso daí. Não tem terra indígena em área pobre. Você pega aqui o Vado Ribeiro aqui do teu lado, ele tem uma serra conhecida como Serra do Cavalo Magro, ok? É uma região ali que agora estão despejando índios lá e também estimulando comunidades quilombolas. Você torna essas áreas intocáveis. Eles querem mais cedo ou mais tarde também reservar isso para um segundo tempo, depois de tomarem a região norte de modo pacífico, criando novos países dentro do nosso Brasil. Aqui na questão do nióbio, muito bem assessorado aqui pelo colega, esse colega me disse lá que me visitou, falou, o cara, o presidente, o dono, quer mostrar para você o que é vidro inteligente, que já se consegue fazer fora. Me desculpe,
Eu sei o que é um pouquinho inteligência virtual. Mas agora, isso aí eu não sei. Ok? E daí, por alto, você de acordo com a concentração de nióbio no vidro comum, ele inteligentemente mede quanto de luz ou quanto de calor entra para dentro daquele recipiente. Você podia estar com mais coisa apagada aqui, está economizando energia. Você vai, desculpa, vale a pena. Reserva indígena. Você vai acabar com o estado de Roraima. Que sem energia, tu não sai da cama de casa. Ok? Um estado sem energia não produz nada. A energia de Roraima vem toda ela da Venezuela, de péssima qualidade. Você tem lá o rio Cotingo, que pela topografia você poderia construir 3 hidrelétricas. Não pode fazer nenhuma, por quê? A política indigenista dessa da FUNAI, que não aceitou agora a indicação de um general Peternelli, o nome dele, para ser presidente, ok? Nós teremos como fazer uma represa lá. Dar energia para toda Roraima, inclusive para toda a comunidade indígena. Que nós não podemos continuar tratando o índio como um animal em zoológico. É isso que faz a FUNAI. Quando eu tive uns 15 anos atrás, uma das idas ao projeto Calha Norte, pintou uma menina que começou a dar mole e conversar com a gente, eu entrei no assunto. Aí sim. E daí a gente vai colhendo informações. Quando eu vou, eu não acompanho a comitiva, eu saio pela tangente. Eu vou fotografar o negócio, ir aqui. E ali, por exemplo, ela ganha muito mais dinheiro por fora de ONGs do que da própria FUNAI. E, inclusive, a ordem dela, se um tenente do Exército Médico, lá, ou dentista, extrair o dente do índio, ou tentar salvar-lhe a vida por uma picadura de cobra. Oi? Que susto. Esse tenente vai sofrer sanções. Só pode o médico da FUNAI. Porque eles não querem a integração para conosco. O Exército faz um trabalho maravilhoso naquela região. Você pega a pelotão de fronteira, onde 95% de cabos e soldados são índios. Pô, mataram a onça lá, hein? Foi depois do episódio. Tudo bem. Acontece ali, não tá ok? Acontece. Como de vez em quando o cara mata um cachorro na rua, depois o cachorro tá louco. No meu tempo de garoto era comum acontecer isso daí, né? Então esse é o nosso Brasil, que temos tudo para ser um grande país, mas a raça política nossa, em especial, não ajuda em nada. Porque muitos políticos acham que eles estando bem, o Brasil vai estar bem. E não ao contrário. E você se acha uma exceção nisso? Deixa eu fazer... Olha só, eu faço a minha parte, você me julga. Entendeu? Mas e você consegue ter amigos lá dentro, trabalhando dentro desse covil? Olha, eu tenho um grande amigo do meu lado aqui agora. Não, esse é seu filho, a família, olha não só, eu converso com muitos parlamentares, mas o jogo político é muito falsidade. bruto. Quando então, se fala... Isso eu queria saber de você, Bolsonaro. Você tá lá, você é macaco velho. Você já tá lá, você tá lá... Sete mandatos. Sete mandatos. Você acha que a nova geração... Porque nessa a gente não acredita mais. Não tem mais porta-voz pra ninguém, você sabe disso. Não tem mais um cara que fala e que você fala, por mais esperança que o cara venda, porque você sabe que é a esperança que você vai... O povo vai ou no medo ou na esperança. Você acha que a nova geração vai ser diferente ou você acha que não? Olha, a esperança nossa repousa, né, na Operação Lava Jato. Tá repousando lá. Você vai fazer uma limpa na cúpula política brasileira. E não é apenas esses tubarões que estão aí, tem o pessoal do meio de campo também, onde de vez em quando a gente fica temendo a questão no Senado, porque não recebeu o cartão vermelho ainda. E tem senador que deve, e chega alguém lá e fala o seguinte, ó, se você votar assim, você vai pro Beleléu junto comigo. Não temos esse problema. Agora, eu acho que 99% de chance que o Senado dá o cartão vermelho. A chance que nós temos é agora. Então, mas... Eu não posso falar em outra coisa, a não ser voto. Então, sim, então, mas pensando nisso, o brasileiro, ele tem um conceito de justiça mais ou menos como um justiceiro. O cara que vai ser o justiceiro daquilo lá. Ah, eu vou matar o bandido, eu vou fazer. E o conceito da justiça é o que mais se encaixa, é o que é mais possível. Esse é o conceito da justiça. Você acha que todo mundo que tá aí na operação vai em cana? Você acha que há possibilidade disso acontecer? O Supremo Tribunal Federal, vou dar uma resposta aqui agora. O Supremo Tribunal Federal, semana passada, tomou a seguinte decisão. Em um sistema carcerário, estando superlotado, e está, quem for condenado no fechado vai para o semiaberto. Quem for no semiaberto vai para o domiciliar. Você quer recado mais claro do que eu estou te dando aqui agora?
para onde caminha a Lava Jato não é apenas... Tornozeleira pra geral. Isso é brincadeira, né? E só funciona em filme Daqui a americano. pouco o cara vai se orgulhar de ter uma tornozeleira consigo. Vai Deputado, se você orgulhar. acredita já que tem- ele desculpas, Atenção, o já- Emílio da Debrecht Tiffany. ontem pediu desculpas, falou que ele ia limpar a empresa dele. Você acredita nesse tipo de pedido? Olha, a situação que ele tá é diferente da minha e da tua, né? Nós aqui, perdendo alguns privilégios, né, se é que nós temos, você até não sente muito, mas aquele cara lá, ele tinha tudo. Não precisava se envolver nisso aí. Eu acho que ele se envolveu para dizer que tirou um selfie com o Lula, viajou com a Dilma, tem carta branca para entrar em qualquer ministério, porque o que ele ganha, que a empresa ganha, bilhões, não precisava. É que eu digo, uma lagosta por dia não é suficiente para mim, porque eu quero botar 20. Para mostrar que eu tenho e você não tem. Agora, ele deve estar arrependido. Então, mas Deve estar dizem, arrependido, toda certeza. a corrupção, o roubo, você não rouba pelo essencial, você rouba pro supérfluo. Eu não captei. Isso é bacana, Emílio. Quando você rouba, o fruto do roubo não é pro essencial da sua vida. O Nelson Rodrigues falava, o ser humano gosta do supérfluo, isso que torna ele feliz. Frase do Nelson. O supérfluo que vai fazer o cara ser corrupto. Não, eu já rodei. Agora, Entendeu? Bolsonaro, eu quero uma pergunta mais técnica. Uma pergunta mais técnica de origem política até. Estamos filosofando, claro. Voltou o Emílio Sócrates, que eu Não, mas adoro. eu vou pro lado técnico, que é importante falar, você como deputado federal do estado do Rio de Janeiro, nós vivemos um grande problema, você como um parlamentar em que leva orçamento para o estado do Rio de Janeiro, na segurança pública. O Rio de Janeiro está passando por um gravíssimo problema há menos de um mês das Olimpíadas. Qual é o seu trabalho hoje? Porque hoje não tem dinheiro nem para pôr helicóptero no ar para fazer a operação. Como é que você vai trabalhar hoje para melhorar a segurança do estado do Rio de Janeiro, você como um parlamentar do Rio, porque está calamitoso o processo do Rio, até por causa do petróleo, dos royalties, quebrou o sistema de segurança pública do Rio. Qual é o seu trabalho como deputado federal do estado do Rio de Janeiro? Olha só, você tem que dar uma retaguarda jurídica para que as forças de segurança pública possam bem trabalhar. Como aconteceu essa semana em Brasília. As Forças Armadas vão para as ruas agora por ocasião das Olimpíadas. O que os militares botaram na mesa para ir para a rua. O seu trabalho, eu quero saber o que você está fazendo por isso. É isso aqui, vou te mostrar aqui agora. Manda aqui. bala. Por exemplo, qualquer problema ocorrido com um militar das Forças Armadas, nós seremos julgados pela Justiça Militar e não pelo Tribunal de Júri. Gostaria que isso fosse também aplicado para as polícias militares do nosso Brasil. No tocante à segurança pública, minha parte, são projetos que não andam, que não é fácil se aprovar uma coisa em Brasília. Okay? Por exemplo, a questão do estupro. Agravar a pena para estuprador. Outra questão, só permitir que o encarcerado por estupro possa requerer progressão de pena caso ele voluntariamente venha se submeter a um processo de castração química. Mas você acha que isso vai funcionar? Os Você acha que elementos isso ficar passa? mais tempo na cadeia, não, dificilmente passa, que aí dizem direitos humanos. Ontem teve uma audiência pública sobre isso em Brasília, na Comissão de Segurança Pública. O assunto era esse, não era o meu projeto, né? Era um outro projeto mais recente do que o meu. Até perguntei, ó, tem que discutir o meu. Nem isso fazem. Quando querem aprovar alguma coisa, me deixa de escanteio. Daí lá, a presidente... Mas o senhor não acha que essa castração química é uma coisa muito retrógrada, assim? Porque... Pergunta pra estuprada o que ela acha. Pergunta pra uma mulher estuprada o que ela acha disso aí. E lá o argumento foi o seguinte... que grosso que você vai... Não, me desculpa, não, mas me desculpa se eu te ofendi. Não, olha só. Não, mas é assim... Não, olha só. Não, prisão, lógico, penas pesadas, mas castração química é um negócio... Olha só, eu falei aqui, eu te falei É volta a que o meu projeto, não, o quê? eu falei que o meu projeto, pra você, o estuprador, poder requerer progressão, ele se submete voluntariamente, isso que eu falei. Se ele não quiser se submeter, fica preso Você mais não vai 2, 3, forçar o cara 4 a ser anos. castrado. Olha só, ontem na cama, desculpa aqui, talvez a minha resposta indelicada pra você, me desculpa, Tô triste. foi em função do que aconteceu no dia é de mais ontem. delicado com gay do que com a Onde moça. a maioria dos que estavam debatendo avocaram um dispositivo constitucional. No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, cruel e trabalho forçado. O elemento fala o seguinte, esse projeto não pode passar porque é uma pena cruel a cassação. Eu perguntei, vocês estão defendendo o estuprador? Porque quem sofreu a crueldade foi a mulher. Não foi o canalha que teve o contrário, teve prazer de fazer aquilo lá. Então, essa política do coitadismo, essa política completamente equivocada dos direitos humanos, que eu bato muito em Brasília, ajuda a me entender
a diminuir a violência no nosso Brasil. Mas você não acha que... Você tá falando de Israel, né? A gente tava discutindo aqui, o Daniel, ele respondeu do Rio, hein? Calma aí, do Rio. Ele tava falando. Ah, dinheiro. Eu tenho por ano 15 mil. Nós temos por ano, no orçamento agora impositivo, 15 milhões de reais. Certo. Tá ok? Certo. Basicamente, isso é para as Forças Armadas. Tá, mas não, e pra polícia? Tô falando pra Não, mas segurança 15 milhões não é pública do Rio. nada, é pulverizado. Você pode ver, você pode trabalhar, emenda de comissão, Mas emenda você de teve bancada. o encontro que com alguém não do são PMDB liberados. O orçamento, pra poder melhorar essa situação do Rio hoje. O orçamento é uma peça de ficção. Tá ok? A segurança pública está muito mais afeta ao governo do Estado. Ele que tem que prover recursos para isso aí, não eu. Mas apesar de eu poder. Mas 15 milhões é muito pouco. Emergencial, mas emergencial. Olha só, a metade das minhas emendas vai para a unidade de saúde das Forças Armadas. Nós, emergencialmente, atendemos o povo. E quando, me desculpe aqui, quando eu dou um recurso para as Forças Armadas, a chance de haver corrupção, desvio, é muito pequena. Quando vai para outro lugar, é muito comum o parlamentar dar emenda para, por exemplo, dragagem do rio. Entendeu? Uhum. Tá? Obra de saneamento básico. Algo qualquer para o município dele, onde aí entra vários fatores. A empreiteira que vai fazer. Sei, vereador do local e tal, enfim. Não estou chamando os parlamentares de corruptos como um todo, não. Mas dá margem para isso daí. Já houve do meu gabinete, o lobista chegando lá falando com o meu chefe de gabinete, olha, é só apresentar emenda, dou 3% na apresentação, mais 3% quando for aprovado. É comum acontecer isso aí. Você tem uma média de porcentagem, mais ou menos, da corrupção, assim, na tua cabeça, em geral, assim? Como assim? Uma margem, em geral. 20% do orçamento. Você falou em lobista. Eu posso fazer um break? Claro. Eu vou fazer um break rapidinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta. E no próximo bloco, as brigas com o Bolsonaro. Boa, vamos pôr na treta. O povo está esperando sangue aqui, ô Bolsonaro. Não, e o filho abraça ele. Calma. Bandido bom, bandido morto. Querido, se você me der pancada, eu te penetro profundamente. Ele vai gostar. Daqui a pouquinho a gente volta. Você vai se apaixonar. Deputado Jair. Você vai gostar também. Jovem Pan. Chegou o novo trem. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, muita gente assistindo aqui no jp.com.br/pânico. Hoje, o deputado Jair Bolsonaro conversando com a gente. Ele que é pré-candidato às eleições à presidência e está conversando com a gente sobre vários assuntos. Deputado, eu vou fazer uma pergunta para você agora, que é o seguinte. As suas frases, elas são de muito efeito e elas são colocadas fora do contexto de uma entrevista que você dá. Você já se arrependeu de alguma frase que você falou e ela foi tirada de um contexto e colocada dessa maneira? Não adianta você se arrepender. Já foi, né? Acabou, pô. Da Maria do Rosário nesse dia lá da tribuna que você mandou. Você mesmo falou pra mim que ela me chamou primeiro de estuprador. Ela chamou. Eu tinha que dar uma resposta pra ela. Ela chamou há 12 anos atrás, 10 anos atrás. Foi em 2003. Uma coisa de momento ali, no flagrante da disputa. Outra, algumas deputadas lá não têm esse carinho todo pra conversar contigo. São pessoas ali que é acostumada a levar porrada no passado de policial na rua, de dar porrada em policial também. Aconteceu. Você pode ver, quando o Clodovil era deputado, lembra de um problema lá com ele? Com a mulher. Uma deputada do PT lá do Rio de Janeiro? Lembro. Porque tava discutindo o negócio de parada gay, não sei o quê, prostituição, aquela história toda. E o pessoal queria trazer o Clodovil pro seu lado. E o Clodovil respondeu para aquela deputada, não vou falar o nome dela aqui, porque não foi o que falei, não dá para processar o Clodovil, que ele já morreu, né? Ele falou o seguinte: nobre deputada, não precisa se preocupar em ser prostituta, em porventura ser prostituta um dia, porque você não seria, porque você é muito feia. Ele falou isso, é verdade. Ele falou isso. É verdade. Você não serve pra isso. Comigo aqui é pancada em mim. Eu não chamo mulher de bonita, sabe por quê? Então meu processo vai ser dentro de casa. Ô, deputado, essa semana o Gregório do Vivier falou que ele apanhava mais do que a mulher do Paz. E não teve nada contra ele. Você acha que tem mais tolerância quando... E ele é do PSOL. Quando alguém tá à esquerda, se perdoa mais fácil? Total. Não perdoa. Nem se move processo. Eu sou contra processo.
Ele falou isso aí, uma besteira, eu não processaria ele. E a situação do Eduardo Cunha, como é que você vê? Porque você já foi aliado político do Cunha, não? Quem falou? Não, eu tô te perguntando, você Se já eu fosse, foi, eu estaria na Lava Jato. Não, mas porque, porque ele é um parlamentar do apoiei Rio, o Cunha importante. em todos os momentos que ele precisou para levar avante o processo de impeachment. Que para mim tem algo muito mais grave que a corrupção, ou tão grave quanto a corrupção. É a questão ideológica. Você pode ver, no mini manual de guerrilha do Carlos Marighella, que inclusive tem um projeto lá, agora, que a nobre deputada, nobilíssima deputada Jandira Fegali está relatando, com um parecer favorável, é incluir o Marighella no livro de Heróis da Pátria. O Marighella? Marighella, sim. Não, é Então, sacanagem. foi essa semana, inclusive, que tá. Sério? Passou pra semana que vem a votação. E no mini manual de guerrilha do Marighella, o pessoal pode ler, tá em vigor. E mais ainda, tá sendo usado. E o Lamarca, o Lamarca? Num dos incisos aqui diz o seguinte, né? É o que os militantes devem fazer. Uma graninha lá do Sérgio, hein? A expropriação dos recursos do governo para o sustento da mesma revolução. Petrobras. E tantas outras coisas. Agora vem cá. O Lamarca, vale a pena tu comentar, sabe por quê? Eu ouvi os tiros do Lamarca em 8 de maio de 1970. Eu estava ali, entrando na escola, no grupo em Eldorado Paulista, ele passou por lá e meteu fogo em todo mundo. Que horror. Ok? Feriu 6 soldados da Força Pública, feriu 2 civis, e quando ele fugiu... Militar, né? Ele era militar. Era desertor, Agora, sim. Ele Olha desertou, só, né? Olha, a história dele vale... Olha só, e quando ele conseguiu fugir, ele levou como refém um jovem tenente da Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior, que tinha 23 anos de idade. E foi executado a coronhadas. Porque ele tomou o tenente como refém, pensando, caso entrasse em confronto, né, poderia usá-lo para fugir. Agora, tá ok? Mas Fez naquela isso. época, ô Bolsonaro, você não acha que naquela época era muito mais uma ideologia dos caras? Aquela época era uma época diferente, né? Era bem diferente, né? Hoje em dia mudou muito, né? Olha só, o mundo mudou bastante. O PCdoB começou a mandar gente para aprender a tomar o poder pela força, a treinar guerrilha, na Real Academia Militar de Pequim, em 61. Quando os fatos foram se sucedendo, o João Goulart, o da Vassourinha, que renunciou, Jânio Quadros, ok? Ele entregou na mão do João Goulart. E o João Goulart visitava muito China. E ninguém aceitava aquilo. E a imprensa toda, inclusive, antes do 31 ou 2 de março de 64, pedia que alguém assumisse. Quem é esse alguém? Se eu tô querendo segurança, você vai pedir pra quem? Você vai ligar pra OAB? O pessoal do Conselho Federal de Medicina? Forças Armadas. E não era apenas a toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora. As mulheres nas ruas, a OAB, o empresariado que não queria ver suas terras expropriadas. Era o agricultor, tá? A Igreja Católica. E aconteceu. Tá. A direita. Agora, Para a o direita, Bolsonaro. não. A nossa liberdade Bolsonaro, por foi que garantida você naquele citou momento. o Ustra? Por que você citou o Ustra no dia do impeachment da Dilma? É verdade que o Ustra torturou a presidente afastada Dilma Rousseff? Porque dizem que ele torturou ela de forma absurda. É o que dizem. Você fez de uma forma provocativa. Por que você citou esse cara? Eu tinha ali 30, 40 segundos pra dar o recado, né? Dei o recado do tocante Eduardo Cunha, e todo mundo tava com medo de falar. Falei, não, tem que elogiar Eduardo Cunha, pela forma como ele conduziu o processo de impeachment. Ele está nos livrando de uma comunização. Citei isso. E 2 deputados antes de mim, um tal de Glauber no Rio de Janeiro, elogiou aqui o Marighella. Em memória do Marighella. Outro falou em memória ao capitão Lamarca. E eu resolvi ali falar o nome do Ustra. Agora, por que o Ustra recebeu o rótulo de torturador? Mas ele fez com a Dilma? Não tem nenhuma... De vez em quando a imprensa fala... quase sempre a imprensa fala que ele foi condenado pela justiça como torturador. Não existe nenhuma sentença criminal julgado contra ele. Ô, Bolsonaro, esses caras é barra pesada. Mas tiveram torturadores na ditadura. Se você for em qualquer delegacia perguntar pro vagabundo preso lá se ele tá sendo maltratado, vai dizer que foi. Sabe quem foi a primeira pessoa que apontou o dedo e falou que o Ustra era torturador? Beth Mendes. Você acha que a polícia não tortura? Beth Mendes. Vamos lá. Por que ela falou isso? Ela teve uma viagem com a FHC no Uruguai, era dia do militar, o coronel Ustra lá, ativa, né? E quando voltou pro Brasil, ela, lembrei, torturador. Agora, Beth Mendes integrou a VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Que integrou também essa mesa VAR Palmares, Dilma Rousseff.
Lamarca. Ô, deputado. Eles são unidos. Mas Deputado. quando um atira contando que é torturador, todo mundo que passou por lá diz que foi torturado, por quê? Você ganha uma indenização milionária. Mas deputado, o Brasil reconhece não tortura? o Brasil reconhece 344 pessoas mortas em dependências militares, a Argentina 30 mil. Com isso, o senhor concorda com a Folha de São Paulo que a gente viveu uma ditadura branda? Olha só, nós tínhamos que botar um ponto final nos atos terroristas do nosso Brasil. Se pergunta pra molecada hoje em dia, houve algum sequestro de avião no Brasil? Agora muitos não sabem responder. Um dos primeiros sequestros de aviões aqui foi praticado por seu Cláudio Galeno, primeiro marido de Dilma Rousseff. Tá ok? E qual país democrático ele foi, já que eles lutavam por democracia? Foi pra Cuba. A Dilma era contadora? Ela era contadora? Não, as informações que nós temos que ela não participava da linha de frente. Ela tinha suas armas, mas não participava, como o assalto do cofre da Ademar, como a execução do Alberto Mendes Júnior no Vado Ribeira, como o carro-bomba aqui em São Paulo que matou o recruta Mário Cosel Filho, tá ok? Na execução do major alemão que cursava a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro. Isso, inclusive, foi pelo Cláudio Galeno. O que aconteceu? Eles tinham um grupo chamado Colina, Comando de Libertação Nacional. E descobriram que um capitão boliviano, cursando a ESEME, tinha participado da morte de Che Guevara. Então foram para executá-lo. Se equivocaram tocante às fardas. A farda é esquisita, realmente, é difícil identificar um exército e outro. E acabaram matando o major alemão na frente dos próprios filhos. Mas se erraram, se arrependeram depois, deram uma nota, mas se equivocaram. Olha só, são bonzinhos eles, pediram perdão, bonzinhos eles pra caramba, né? Então essa é a vida desse tipo de gente. Esse tipo de gente lutou por democracia. Mas você tá dizendo que nunca houve tortura na ditadura? Não, mas nunca foi política de Estado. Nunca foi política de Estado a tortura. Em combate, em guerra, se vai pro vale tudo. Mas tá dizendo que isso é uma invenção, Você acha? isso? Não. Você É acha uma lenda? Olha só, você conhece algum torturado aí pelo comunismo no mundo? Todos estão mortos, né? Aqui, Dilma Rousseff, o Jean Willis, olha, nosso amigo querido Jean Willis. Numa entrevista dele, ele tá comigo lá, ele falou que a Dilma teve a sua mandíbula fraturada numa sessão de tortura. Você sabe qual que é a fratura? Da calo ósseo. Jean Willis, pede uma chapa aí, um raio-x aí da Dilma Rousseff aí, pra mostrar que ela fraturou aí a mandíbula. Mas você acha que a polícia não tortura? Olha, eu entendo, a polícia, no meu entender, age com rigor. E não tem limite entre o que se chama de tortura, tá, ou agir com rigor. Hoje existe a figura ridícula da tortura psicológica. Bolsonaro. Quando um policial, aqui hoje em dia, prende um vagabundo qualquer, vagabundo mesmo, tá certo? E leva pra uma audiência de custódia, ele vai pra audiência de custódia pra que o juiz ouça o preso ou detido e não o policial. E se ele fala que o policial meteu a mão na cabeça dele, dificilmente o policial não sai de lá com processo nas costas. Isso é uma grande mentira, porque eu lembro que quando eu era bichinha de 16 anos e dava volta no Trianon, muitas vezes eu apanhei de policial militar e tapa na cara e gás lacrimogêneo e já mijaram em cima de mim. Ele já apanhou, olha só, ele vai falar, ele vai falar aqui. Esse já apanhou da polícia de Goiás. Por quê? Tava fumando maconha? Não. Tá, por que ele apanhou? Ele era menor de idade, era, né? Sim. Ele era menor de idade, ele interessa. Ele era menor de idade. Ele tava lá em Caldas Novas, à noite, no carnaval, com um cone fazendo barulho. A polícia chegou, mão na parede, ele deu mole, deu uma risada, o cara deu 2 lambadas nas costas. Daí ele me ligou da delegacia, 2, 3 da manhã. Conversei com o delegado, né? Pois não, o senhor é pai? Sim, pois não. O que aconteceu? Doutor, me faz um favor. Deixa esse Dá mais vagabundo 2 lambadas desse sem vergonha aí e só libera ele amanhã à tarde. Esse que eu falei. Nunca mais ele ligou pra mim quando Mas tinha você, como pai, você incentivou a violência pro seu filho. Tem que levar pancada mesmo, pô. Vê se ele tocou. Não acho legal. Vê se ele perturbou. Porque é o seguinte, no carnaval, tem médico que trabalha, tem padeiro, motorista de ônibus. Esse pessoal tem que ter silêncio. O pessoal que tá passeando ali tem que apanhar também, porque não, é bichinho. mas olha só. E apanha da polícia militar? Não tem nada a ver bichinho aqui. A lambada que ele levou foi muito bem dada, tá ok? É Hoje assim que se corrige o federal. filho. Corrige sim. O Bolsonaro tem uma frase. Marina Eu não vou Mantega. atrás do policial militar pra processar o policial militar porque deu uma lambada nele. senhor bateu lacrimogêneo, legal. Não. Calma. Dudu apanhou muito na infância. Marina Mantega, representante do PT. Aqui está. É do PT Filha do grande peito, né? ministro. Filha do ministro que deixou pra gente este prêmio maravilhoso. Legal, obrigado. Não é?
este rombo fantástico. Coxinha tem a palavra fantástico, agora. não deixou rombo nenhum. E eu Não acho que ele deixou. adora o meu pai, inclusive. Você acredita mesmo numa frase que o senhor falou para um manifestante, que o erro da ditadura foi torturar e não matar? Sim, falei essa frase. Falei. Mas você, Tá ok? você acha que... Foi no flagrante de uma um erro? disputa. Ao ver depoentes na Câmara contar mentira deslavada, como se a política nossa fosse estuprar, que eles falam isso aí, fosse botar rato em vagina de mulher. Credo. Ok? Chega a esse ponto de imbecilidade, que a resposta que eu dei no momento foi essa daí. Agora, você pode ver, quando fala em desaparecidos, né? Muito desaparecido político. Tá no mini manual do guerrilha aqui, que todos devem andar com documentos falsos. E quando morriam em combate, entre eles, os guerrilheiros aqui, e quando morriam em combate, você enterrava como indigente. Virou desaparecido político. Você pega o livro feito por um coronel desertor da Força de Segurança de Fidel Castro, ele morreu ano passado, esse coronel, mas no livro dele, ele é claro, ele diz que existem sul-americanos em Cuba tidos como desaparecidos políticos na América Latina. Ô Bolsonaro, mas você acredita mesmo se o PT continuasse aí a virar comuna? Você acha que existe ainda no mundo hoje esse pensamento? Você tá vendo aqui um livro que... Eu sei, mas... Não, peraí. Não, sim. Eu não falei sobre esse livro aqui ainda não. Ah. O livro do Mujica, Sim. tem um ano que ele botou no mercado. Não entra no Brasil. Você tem que comprar com um amigo teu lá na fronteira do Uruguai lá. Uma ovelha negra no poder. Houve um fato aqui que eles queriam botar a Venezuela no Mercosul. Eu lembro. Lembra do fato? Paraguai. E tinham que afastar o Paraguai, que era contra. Isso, e Então, o Paraguai deu golpe. E tava naquela tirou época, o Lugo. aquele bispo sem vergonha foi defender esse lado de lá. É uma história bonita essa daí, foi defender. À luz da condição do O padre Fazedor de filho. A coitada da mulher que ia lá com problema pra se confessar, o cara engravidava a mulher. Legal pra caramba esse cara aí. E eles tinham que conversar, então. A Dilma tinha que conversar com o Mujica. E não podia ir lá nem ele pra cá, porque tava naquele tumulto do Paraguai. Então foi um avião da Força Aérea Brasileira, segundo o Mujica, buscar um preposto do Mujica. E veio pra cá. Quando sentou-se à mesa e começaram a conversar sobre o assunto, esse preposto começou a anotar as coisas. Dilma disse-lhes, entre aspas aqui, não anote nada, essa reunião não existiu. E mais ainda, Dilma entregou para esse preposto uruguaio captações telefônicas, documentos e fotografias levantadas pelas inteligências cubana e venezuelana, bem como a BIM, para convencer o Mujica para, na reunião do Mercosul, que aconteceria semana seguinte, afastar o Paraguai para entrar a Venezuela. Isso. E assim foi feito. Isso daqui derruba um governo. É a mesma coisa que o presidente lá, o primeiro-ministro de Israel, negociar com o Hamas, ouvir o Hamas para tomar decisão de Estado. Esse é o nosso Brasil. Era, né? É o Brasil. Não, ainda não levou o cartão vermelho ainda. Mas vai tomar. Você pode ver. Agora, olha só, é gravíssimo que eu vou te falar aqui. O presidente do PT, antes de nós votarmos... Oi, Falcão. Antes de nós votarmos o impeachment na Câmara... Cara, né? Ok? Foi Tem tanto ódio, rascunhado, você não fala o nome dos foi caras, rascunhado um decreto presidencial criando o estado de defesa. Pra você ter o estado de defesa, tem que ter um motivo. Explode uma bomba no meio da molecada que tá protestando, por exemplo. Ok? E havia uma grande preocupação tocante isso aqui. Mas antes, Dilma, ou melhor, a ABIN, havia emitido notas que haviam detectado a possibilidade de termos atos de terrorismo pelo Estado Islâmico por ocasião das Olimpíadas. E botou entre aspas, desculpa o palavrão aqui, nós vamos atingir esse país de merda. Esse não é o linguajar deles. A resposta àquilo que estava sendo posto para a opinião pública, para a imprensa, era o seguinte: se explodir uma bomba no meio da molecada, não fomos nós do PT. Foi o Estado Islâmico. Justificar-se-ia o Estado de Defesa. E agora, essa mesma ABIN, que ainda não foi limpa, porque está muito aparelhada, vem dizendo que podemos ter ataques aqui por sniper. Ou seja, entre a minha cabeça e a tua, qual tu acha que poderia rolar primeiro? Não é pegar um na multidão lá, pega aquele cabeça branca ali, aquele magrelo, aquele gordinho, pau. Não, tá na cara que não. Se alguém importante aparecer com a cabeça aí explodida, foi o Estado Islâmico. Eu peço a Deus para estar errado. Eles não deixarão o governo em agosto, caso aconteça o impeachment no Senado. O PT, você o acha PT, que... sem fazer uma gracinha.
Sério, Bolsonaro? Você acha que tá muito calmo o negócio? Ela tá muito calma andando de bicicleta por aí, né? Você não gosta de bicicleta? Tá muito calma, né? Ciclofaixa. Ah, essa Muito aqui... bem. Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença do Bolsonaro aqui no Pânico de hoje. Obrigado por você ter vindo, deputado. Eu sei que sua agenda é muito complicada aí, mas você arrumou um tempinho pra conversar aqui. Um monte de ouvinte aqui é bolsomito e eles ficaram enchendo... pegou, hein, velho? Eles ficaram enchendo o saco aqui. É por causa do Parmito. Do Parmeira. Boa, Bolsa. Obrigado, Eduardo. Obrigado por você ter vindo também. O Frota quer o quê? O Frota quer ser político? Quer fazer um filme, ser ministro- quer fazer um filme com o Bolsonaro. Ministro do sexo. Eu vou designar o Frota pra tratar da Lei Rouanet. Vai fazer brasileirinhas, né, Bolsa? Isso aí. Você tá impossível. Você tá de madeirada. Você tá de sacanagem. Vai fazer uma madeirada aí, irmão. O Frota já desceu as águas do Rio Jordão. Ele é outro homem. Muito bem. Pô, Pra vou marcar um pente, pô. Pra você conhecer mais o trabalho do deputado é www.bolsonaro.com.br. Marcar um paintball aqui, ó. Daniel sugeriu. E tem também o Instagram Jair Messias Bolsonaro, tudo junto. É isso aí. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Eduardo. Valeu mesmo. E acabou o programa Pânico de hoje. O Senna ficou em cima do muro, como sempre. Não fiquei em cima do muro, porque tem muita gente em cima. Você e- falou que ele é trouxa. Não fiquei Ficou em cima do muro. Eu ia falar uma coisa, só que tanta Drogas, gente... contra ou a favor? Eu sou um cara que... Contra ou a favor? 100% saúde. Aborto, contra ou a favor? Aí é um... Aborto, contra ou a favor? Contra ou a favor? Eu sou um cara a favor da medicina. Em cima do muro. Ó, Sim ou não? é o seguinte, os ouvintes estão pedindo para que Ciro Gomes Vem aqui. esteja É para verdade. defender o quê, meu querido Senna? A cultura brasileira... Nossa! Você acha que ele é o quê? O Gilberto Gil, pô. Mas a cultura Qual é o puxa- partido do Ciro Gomes? Ele tá no PDT. PDT. Não. Ah, Olha. Não é no PROS, não? Ó, vai discutir com você, né? Discute com você, o cara é um HD, É irmão. difícil, o cara é um HD. Mas o irmão dele é do PROS, não é do PROS? O irmão dele? Senna, do irmão. vamos embora com uma boa receita de lasanha, vai. Não, lasanha é difícil. É tanta coisa que tem... Eu tem um bom recheio de lasanha. E Muito bem. Emílio, eu queria falar do... Carioca. Hoje, Teatro Eva Vilma, a partir das 9 e amanhã, a partir das 11 da noite, Dilma do Chefe, Saudona Mandioca, bilheteriaexpress.com.br ou nas bilheterias do Teatro Eva Vilma, galera de São Paulo. Muito bem. Semana que vem em Minas, hein, Emílio? Curvelo, Parabéns. Sete Eu Lagoas. te dou muitos parabéns. Ambição loira. Acre. Tem que trabalhar. Acre, uma delícia. Acre, Adorei o Acre, adorei. Legal, deixa eu falar uma coisa agora. O Pânico na Band hoje tem a reprise. reprisinha. Na sexta-feira começa 10h15, 10h30. E no domingo, a grande decisão. Marcelo Senna Ai. contra o nosso Stronda. Isso. O Senna vai tomar um murro ao vivo. Você, né? Você. Você vai. Emílio, O tá Senna falando vai estar no hoje. palco Emílio. com o Stronda. ele tá certo. Ciro Gomes é PDT. PDT. Ele tá certo. Você Boa, vai lá Redentor. no Team Mutante, Ele Senna? vai. Domingo, hein, Senna? Cena você do vai Team lá? Você Teta. vai. Vai tomar um soco. Muito bem. Vamos embora? Bom final de Vamos. semana. Vamos. Bom final de semana pra todo Beijos, mundo. gente. É isso aí. Beijos e políticas. Tchau, gente. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.